Fala galera, esse aqui é o nosso segundo vídeo falando sobre cifras e notas e acordes, né? Então, no primeiro vídeo eu falei sobre notas e agora cifras, cifragem de acordes. Então, se você não sabe, fica ligado. Se você não viu ainda o primeiro vídeo, segue aqui, tá vindo aqui em algum lugar. Você vai conferir também e depois vem para esse vídeo aqui para você dar continuidade, tá bom? Meu nome é Lucas Cirino, esse aqui é o canal 5 Minutos em Música. Esse é o nosso segundo vídeo, então, falando sobre cifragem, tá? Das notas musicais e acordes também, tá? No primeiro vídeo eu falei especificadamente sobre notas, ou seja, um som apenas, pessoal, tá? Eu frisei um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo, para que a gente não confunda as escritas sobre notas e sobre acordes, tá? Porque a gente vai ter a mesma cifragem, parte da mesma cifragem para notas, mas a gente também vai ter algumas variações daí quando a gente está falando de acorde, tá? No acorde a gente vai ter uma variação gigante. Isso tudo para a gente entender a fundo como funciona essa cifra, essa cifragem, a gente precisa entender um pouquinho sobre a harmonia, sobre a teoria musical, para poder estar colocando isso e deixando mais claro na cabeça da gente, tá? Então, se você está começando a tocar hoje a gente vai falar sobre como a gente lê isso, tá? A gente está dando ênfase nesse vídeo sobre a leitura de cifras, não como a gente pratica, como a gente executa essas cifras, tá? Aí é outro momento, a gente precisa de um tempo bem maior para a gente estar falando sobre. Nesse vídeo, então, eu vou colocar e vou usar uma cifra aqui como exemplo para a gente estar aplicando, depois você pode aplicar em todas as outras para poder aprender a leitura de como a gente lê essa cifragem. Hoje eu vou estar falando, então, sobre a nota e a cifra Lá, que é o A, tá? Então, a cifra Lá é o A que corresponde. Então, quando ele aparece somente a letra A, agora a gente já está falando em acorde, tá? Lembrando disso, não apenas nota. Nota está no primeiro vídeo. A letra A corresponde a Lá. Quando ela aparece somente a letra dessa forma, corresponde a Lá maior. Entende-se que ela já é um acorde maior, tá? Ah, mas o que é isso? Depois, em outro vídeo, a gente vai ver qual é a diferença de maior para menor, de 7, 9, enfim, todas essas nomenclaturas. Quando aparece somente a letra A gente entende que é Lá maior. Se vier dessa forma, A, M, a gente está entendendo que é um Lá, que a cifra A indica, e um Mzinho indica menor, tá? Então não confunda com nota apenas, tá? A nota apenas não tem maior e menor, ela só tem as notas e as suas alterações, sustenido ou bemol. No acorde a gente vai ter todas essas possibilidades, assim também como números, por exemplo. Então, como eu falei, o A apenas aparecendo vai indicar Lá maior. Se aparece um Mzinho pequeno do lado, indica Lá menor. Se aparece, por exemplo, A7, então é Lá com sétima menor, tá? Esse sétima, esse menor que eu falei no fim, indica ao 7, tá? Por que disso, pessoal? Porque também nós teremos esse outro exemplo, Lá, 7, um mais ao lado ou um M maior. Esse M, esse mais que está aparecendo, ele indica ao 7, não está definindo pelo Lá, tá? Pela nota A que está aparecendo aqui para vocês, pela letra A. A letra A, Lá maior, o 7 e o que vier após esse 7 indica ao 7, tem relação ao 7, ou seja, Lá com sétima maior, se for um mais, né, ou uma letra em maiúsculo, vai referir-se ao 7, então Lá com sétima maior. Se vier um outro número ao lado, A9, por exemplo, né, Lá com nona, tá? Lá 9, a gente pode falar também, mas a gente vai entender que é nona, tá? Porque é a nona nota da escala. Como eu falei no início, eu vou estar falando isso em outro momento, explicando como é que é a formação, como é que é essa utilização desses números daí na prática e por que eles aparecem ao lado da cifragem, tá bom? Então a gente vai ter uma sequência gigante de modulações, de diferenças entre essas cifragens. Por exemplo, tem a nota Lá, como eu falei, então Lá, se ele aparece sozinho, Lá maior, se tem um Mzinho do lado, Lá menor, se aparece o 7 ao lado, Lá com sétima menor, já está indicando. Se aparecer um mais do lado, Lá com sétima maior. Se aparecer um 9, Lá com nona. Ah, mas apareceu A9B, um Bzinho ao lado do 9.
Lá com nona bemol, tá? E assim por diante. Não é tão difícil da gente entender. O sustenido pode aparecer? Pode aparecer, né? Por exemplo, A hashtag M. Então, Lá sustenido menor, ok? Agora, por exemplo, A hashtag 7. Lá sustenido com sétima menor, tá? Então, é uma série de nomenclaturas que podem aparecer. Esse vídeo eu estou explicando um pouquinho para vocês entenderem como é que é escrito isso e o porquê que é escrito dessa forma. Podem aparecer também números como 11, 13. Lembrando que números referem-se às notas da escala que estão sendo utilizadas na hora que a gente executa o acorde, tá? Então, os números a gente pode dizer 9 mesmo, tá? Por exemplo, 9, 11 ou 13. Mas a gente também pode dizer como se fosse nona, 11ª, 13ª, tá? Com 13ª. Tem também algumas nomenclaturas, algumas escritas que vêm muito. Por exemplo, um acorde que é muito utilizado é D barra F hashtag, tá? Então, ou seja, Ré com essa barra, entende que é com o baixo em Fá sustenido, tá? Em F hashtag ali, né? Então, Ré, que é a letra D, barra com o baixo em. Ou seja, essa barra indica com o baixo em. Então, Ré com o baixo em Fá sustenido. O que é o baixo? Vocês vão me perguntar o que é o baixo. O baixo é a nota mais grave, ou seja, se eu estou tocando um acorde no instrumento, estou pegando o Ré ali, a nota mais grave que eu vou executar no violão vai ser um Fá sustenido, tá? Então, normalmente é utilizado na sexta corda, na segunda casa. Tá? Eu faço Ré normalmente embaixo e coloco o dedo 1 na segunda casa da sexta corda, tá? Então, existe uma sequência muito grande de nomes, de cifras, de formas diferentes de ser escrito essas cifras, tá? Então, varia bastante também de país para país, tá? Eu vou estar colocando uma tabelinha para vocês aqui, vocês podem estar parando e pausando o vídeo para ficar olhando um pouquinho e tentando ler. Mas uma dica que eu dou para vocês é sempre leiam da esquerda para a direita, tá? Ou seja, qual é a letra que vem primeiro? Vocês vão identificar qual é essa letra, né? A cifragem básica, se é C, Dó, se é E, Mi e assim por diante. E aí vocês vão lendo posterior a isso, tá? Então, Mi, se tiver qualquer coisa ao lado, refere-se ao Mi. Se é hashtag, se é bemol, vai referir-se ao anterior, tá? A nota anterior. E assim por diante. Então vocês vão desmembrando as partes, tá? Aí dessa forma a gente não se perde muito para entender e fazer a leitura. Mas como eu falei, se você ainda não viu o vídeo número 1 da cifragem, corre lá, confere, porque aí vocês vão entender um pouquinho melhor essa parte agora sobre os acordes, tá? Se você não entende sobre a harmonia, vocês não vão entender agora especificadamente como isso se resolve na prática. A prática é outro processo, tem outros acontecimentos ali, tá? A gente precisa ter um outro entendimento de teoria para poder entender essa prática, para executar todos esses acordes. E também um domínio sobre o instrumento, seja ele qual for. Nesse caso, a gente até tem falado mais sobre violão, instrumentos de corda, né? Mas também vai se aplicar muito facilmente ao teclado ou a outros instrumentos que vocês entendem, que a gente consegue entender essa harmonia melhor, tá? Ok, então, nesse vídeo eu falei um pouquinho sobre várias dessas coisas, né? Então, realmente tem muita coisa, é bastante carregado, tem uma nomenclatura gigante na tabela que eu deixei para vocês aqui, vocês viram que tem uma série gigante de nomes e escritas, de cifragens de acordes, para a gente poder entender. Então, realmente, a gente precisa aprofundar um pouquinho o estudo na teoria musical, na harmonia, tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Se você tem alguma dúvida do que eu acabei de falar no vídeo, deixa nos comentários, tá? Não deixe de perguntar, de escrever, de falar sobre, tá? Se você gostou, se você não gostou, não escreve, não, brincadeira, pode escrever. E deixa seu like, tá? Chega lá que a gente tem mais conteúdo para você e se você tiver alguma dúvida, como eu falei, chega junto. Valeu!